vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Mas antes de mais nada, quero pedir para que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para sempre saber quando sai novidade por aqui e também nos sigam pelas redes sociais porque sempre vai ter novidade. E assim, janeiro de 2022 tem muitas novidades, eu quero muito que vocês acompanhem tudo que acontece por aqui, certo? Caso você se interesse por este título ou por outra coisa, use o link dessa booktuber que vos fala, que eu vou deixar aqui na descrição, que é o meu link da Amazon. Lá você consegue, além de adquirir o seu exemplar de Insustentável Leveza do Ser ou qualquer outro item, como eu falei, você também ajuda a essa booktuber que vos fala e a sua criadora de conteúdo do coração, que eu espero que seja eu. Então é isso, gente, sem mais delongas, bora falar sobre este livro que eu já digo que não gostei muito, e eu vou te explicar o porquê. Livro super conhecido do Milan Kundera, que é também um autor super conhecido, e segundo um amigo, este é o livro que toda Miss Universo fala que é o livro favorito dela. Mas assim, é compreensível porque que as pessoas gostam desse livro, porém não foi uma leitura pra mim. E vai ser um pouco até difícil de fazer uma review sobre este livro, porque ele não tem muito enredo. Eu acho que a tentativa do Milan Kundera aqui é fazer aquele eterno retorno ali proposto por Nietzsche. Então ele fica voltando pro mesmo ponto várias vezes nessa narrativa. E ele conta o mesmo fato de várias perspectivas diferentes e sempre retoma aquilo que ele já falou. Então é um livro um pouco repetitivo. Isso me causou um certo desconforto ao ler. Eu não gosto muito disso. Ou seja, estamos falando de um livro que ele não é linear. Ele não tem um início, meio e fim, assim, muito claro. E sempre vai ter flashback aqui, retomada de um momento do personagem, enfim. Aqueles devaneios que eu, propriamente, não sou muito fã. Então, você vai precisar de uma atenção redobrada ao ler este livro, porque não dá pra ler nas idas e vindas do metrô, que foi como eu fiz. Enfim, este é um livro que divide opiniões. Muita gente ama e muita gente detesta com força, como é o meu caso, né? Publicado em 1984, foi um grande best-seller, né? Todo mundo lia Insustentável Leveza do Ser. Teve até uma adaptação do cinema, na qual eu não assisti. E sem um enredo definido, assim, essa história, ela vai contar a história de dois casais, né? O Thomas, que é um médico, e a Teresa, que é uma pessoa perdida das ideias. E também vai contar da Sabina, que é uma artista plástica, e do Franz, que é um homem casado e que acaba se envolvendo ali com a Sabina. Então esses são os personagens principais. Falando um pouco dos personagens e das minhas impressões. Vamos primeiro falar do Thomas. O Thomas, pra mim, é o clássico esquerdomacho escroto. O homem escroto, assim, que toda mulher, infelizmente, terá ou teve o prazer de conhecer. O Thomas é aquele cara que ele não se envolve em relacionamentos porque ele não é preso a isso, sabe? É o cara que não é do poliamor ou de relacionamentos abertos. A pegada dele não é essa. A pegada dele mesmo é ser escroto com a pessoa que está se relacionando com ele, que no caso é a Teresa, e fala assim, ó, eu te quero, porém eu quero a todas. Você entendeu? É esse tipo de pessoa e ele é nojento. Os pensamentos dele que o autor aqui vai expor. E assim, eu acho que a ideia do autor, isso que é pior, não era nem mostrar que ele era um escroto, porque eu acho que esse autor deve ser, porque assim como o Thomas, o Franz também é um cara meio esquisito, é o cara que trai a mulher e quer a leveza que a Sabina traz. Então assim, todos os homens dessa história são tóxicos, de verdade. São pessoas que não são bem resolvidas, são homens infantilizados, que sempre precisam de uma pessoa para cuidarem deles e necessariamente eles não resolvem os próprios problemas. O ponto principal desse livro é que eu odiei todos os personagens masculinos. Agora, as mulheres, né? A gente tem a Teresa, e a Teresa foi a personagem que eu mais me apeguei, até porque também ela veio de uma cidade interior, assim como eu. Ela descobriu o mundo, assim como eu aqui em São Paulo, então eu consegui fazer uma conexão muito com a minha história. Mas a Teresa é o tipo de pessoa super inteligente, que ama os livros, enfim. Só que ela vê no Thomas um cara muito mais do que ele é. Mas eu acho mais que é por uma questão da perspectiva da Teresa de ser uma pessoa excepcional e da visão que ela tinha sobre esse boy escroto, sabe? Enfim, e a Sabina, como artista plástica, ela é a personificação da liberdade, do liberalismo. E assim, é uma personagem que eu odiei e assim, porque ela é extremamente anticomunista. E eu vou te explicar porque tem esse grande
plot envolvendo essa história, assim, entre comunismo e liberdade. Não é nem entre capitalismo, eles nem põem isso em termos, sabe? Mas é isso que eu interpretei ao ler, não tem como. Mas deixa eu continuar a história antes da gente ir pra esse ponto. O Thomas e a Teresa, ele vai ter um relacionamento fechado, como eu disse, porém, é um relacionamento fechado apenas para a Teresa, porque o Thomas é um escroto, como eu já disse. O Thomas é tão safado que, inclusive, a Sabina, sim, a outra protagonista, né, do outro par, ela é uma dos amantes do Thomas. Então a gente conhece e entrelaça essa história dessa forma. Então o autor vai dizer que o Thomas e a Teresa se encontram por causa de 6 desencontros. Tipo assim, se ele tivesse saído de casa 6 minutos antes, se ele não tivesse perdido o ônibus, se ele não tivesse, sei lá, comprado uma água no caminho do trabalho, ele nunca teria conhecido a Teresa, sabe? E é até bonitinho e poético essa forma que eles põem, só que... meu Deus, é muito chato. Ele trabalha nesses tipos de clichês, assim, com essa gente horrorosa, sabe? Enfim. E a Teresa, ela é uma pessoa que vive um ambiente bem conturbado, sabe? A família dela é bem abusiva, a mãe dela é bem abusiva, enfim. E ela vai ver nesse Thomas uma grande liberdade dela para esse novo mundo, sabe? Só que ela é uma personagem extremamente dependente emocionalmente, sabe? Ela vai chegar a oferecer a dar banho nas amantes do Thomas. Amada. Em um determinado momento, a Teresa finalmente vai perceber que esse relacionamento com o Thomas é extremamente pesado pra ela. Enquanto o Thomas sempre queria ali buscar leveza em trocentos relacionamentos, a Teresa vai dar em si de que ela precisa sair desse relacionamento, porque não dá pra ela aguentar essa carga emocional. Agora, e a Sabina e o Franz, né? A Sabina é a leveza, né? Porque, veja, o título já dá pra gente um spoiler, Insustentável Leveza do Ser. De que vai ter um contraponto sempre entre leveza e o pesado. Então sempre vai ter esse dualismo aqui nessa história. E a Sabina representa a leveza, né? E o Franz, ele vai começar a se apaixonar por ela, embora tenha um relacionamento, embora seja casado. E o Franz, ele vai acabar, sim, se apaixonando pela Sabina e pensa em largar a esposa, e ele acaba fazendo isso. Só que quando ele chega no apartamento pra contar pra ela, a Sabina simplesmente sumiu, muda de país, assim, tipo, ela não quer saber, sabe? E isso vai ser um peso pra ela, esse relacionamento, e o Franz se torna um peso pra Sabina. Uma pessoa escrota, como eu disse, né? Sem responsabilidade emocional nenhuma. E assim, é isso, exceto a Teresa, nenhum desses outros personagens tem responsabilidade emocional por nenhuma das atitudes que eles tomam. Eles acham que as atitudes deles não vão afetar ninguém. Cara, onde vocês vivem, sabe? Que realidade torta é essa? Agora você me pergunta, né? Qual que é a parte interessante? Foi como eu falei, né? Sempre vai colocar essa questão de leveza e o pesado, né? E a vida dura. E também o interessante aqui vai ser o contexto histórico que essa história vai se desenrolar. Porque, como eu disse, vai falar muito mal e é anticomunista total, mas vai falar sobre a história de 68, né? A Primavera de Praga, que foi a ocupação russa da União Soviética na Tchecoslováquia, certo? Então é esse o contexto histórico dessa história. E todos os personagens daqui estarão envolvidos de certa forma com esse acontecimento. E eu só não larguei esse livro por causa disso, eu sabia que tinha essa questão. Eu vou ler pra vocês uma página que fala sobre o que essas pessoas que moravam lá faziam para que os russos não conseguissem se identificar ali em Praga. Olha só. Teresa se lembrou dos primeiros dias da invasão. As pessoas retiravam as placas das ruas de todas as cidades e arrancavam das estradas os painéis indicativos. O país se tornara anônimo num dia. Durante 7 dias, o exército russo ficara errando pelo país sem saber onde estava. Os oficiais procuravam os prédios dos jornais, da televisão, da rádio para ocupá-los, mas não conseguiam encontrar nenhum deles. Perguntavam às pessoas, mas elas davam de ombros ou indicavam endereços falsos. Com o passar dos anos, esse anonimato se mostrou nocivo ao país. Nem as ruas, nem as casas conseguiram encontrar de novo seu nome original. Uma estação termal da Boêmia se tornara assim do dia para a noite uma pequena Rússia imaginária. E Teresa constatou que o passado que procuravam lhes fora confiscado. Era impossível pernoitar ali. Então essa questão assim da ocupação russa é vista e é interpretada nesse livro de uma maneira pejorativa. Então as pessoas ali, a fim de resistir a essa ocupação russa, elas tiraram as placas das ruas para que os russos se perdessem. Só que eles perceberam que assim eles perdiam a própria identidade. Só que assim,
Essa questão da identidade russa, do que a União Soviética fez aos outros países, tem um lado ruim e um lado bom. E aqui só mostra o lado ruim. Sugiro para que você tenha um olhar mais multidisciplinar, assim, sobre essa questão. Leia o livro de uma bielorrussa, que também, né, teve seu território ali ocupado, que é a Svetlana Alexievich, que fala sobre o fim do homem soviético. Não era bem assim, sabe, sobre um apagamento de toda uma civilização. Acho que não era exatamente essa a verdade. Algo assim pode ter realmente acontecido, mas não necessariamente era o fim, sabe? Então, pra mim, quando eu leio isso, eu percebo um livro extremamente anticomunista. Essa é a real, sabe? A favor de um ideal de liberdade, isso a gente vê em todos os personagens. E, assim, é um liberalismo, assim, sem nenhum senso crítico. Tudo que a gente tem aqui hoje é ruim porque caiu um estado extremamente pesado sobre nós, a gente só queria leveza. É essa interpretação que eu tive, sabe? E a Sabina aqui, eu achei insuportável, vou ler o porquê. Isso aqui é uma visão da Sabina, tá? Aqueles que pensam que os regimes comunistas da Europa Central são obra exclusiva de criminosos deixam na sombra uma verdade fundamental. Os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de ter descoberto o único caminho para o paraíso. Defendiam corajosamente esse caminho, executando para isso centenas de pessoas. Mais tarde ficou claro que o dia que o paraíso não existia, que portanto os entusiastas eram assassinos. Olha só, essa citação que absurda. Gente, e todo o sistema capitalista que mata até hoje gente de fome, de frio, porque moram na rua. Não faz sentido nenhum uma pessoa chegar e falar isso aqui assim. E aí vem o próprio pensamento da Sabina, né? O que ela fala em relação a isso. E eu acho que é a opinião do autor, né? Ela fala assim: a primeira revolta interior de Sabina contra o comunismo não tinha um caráter ético, mas estético. O que lhe repugnava não era tanto a feiura do mundo comunista, mas a máscara de beleza com que ele se cobria, isto é, kitsch comunista. O modelo era a chamada festa do 1º de maio, ou seja, eles não reclamavam de uma crítica realmente factível, eles reclamavam da estética do aparato, sei lá, da União Soviética, tipo das roupas militares. Cara, você quer criticar algo, aí você vai lá e critica, sei lá, a roupa. Você vai lá e critica, sei lá, as casas populares que eles faziam. Gente, hoje no capitalismo você pode vestir seu jeans, mas tem gente que não tem moradia. Então é essa minha revolta assim com esse livro. Um livro claramente que eu não indico para as pessoas, porque é isso, não vale a pena ler um livro de um cara que tem uma visão de mundo limitada. Foi o que eu achei quando eu li isso aqui. É um mundo assim que favorece a homens serem escrotos e fala sobre a estética de um comunismo, assim, que eles nem entendem, sabe? Nem procuram entender, além de normatizar a própria visão sobre algo da sociedade. E isso, assim, eu não suporto. É sobre isso esse livro. Eu não recomendo, e não recomendo por ser um livro ruim, mas simplesmente porque esses pontos me incomodaram. Então é isso, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review revoltada. E se você quiser colocar a sua conta em risco, use o link aqui desta booktuber que vos fala, que tá na descrição, e adquira o seu exemplar por lá, certo? Então é isso. Vejo vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!